Graça e paz, vamos continuar falando sobre esse procedimento de escolha do Senhor aqui na terra. Sempre que há uma missão, há uma atuação dos céus em relação à terra, é necessária uma mudança política, econômica, da moral, do direito, algo que realmente está influenciando a vida na terra, está trazendo opressão, como no Egito, quando o faraó oprimiu o povo judeu, e também muitas outras nações, na Babilônia, na União Soviética, ou até mesmo na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer nação do mundo. Qualquer sistema que seja criado, seja pelos persas, seja por Nabucodonosor, nós vamos ver, já trouxemos, vamos revisar, vamos trazer aqui novamente as atitudes de Nabucodonosor no período ali descrito no livro do profeta Daniel. Nós vamos ver que os céus intervêm, os céus agem, os céus dominam sobre a terra. Os céus estão sempre acompanhando e controlando os acontecimentos aqui da terra. Especialmente nesses momentos, como por exemplo na vinda de João Batista, de Jesus Cristo, o Messias e tantos outros, nós vamos ver realmente essa necessidade de que venha o Salvador, de que venha o profeta para aqueles dias específicos. Então, nessa hora, Deus vai escolher homens e mulheres para atuar, para receber a mensagem do céu e transmitir aqui na terra. Então, há vários critérios de escolha. Coração segundo o coração de Deus, como foi Davi, ou como Deus realmente escolheu Salomão. E esse texto aqui de Zacarias, capítulo 6, que nós estamos trabalhando, vai trazer muito a memória de Salomão. Salomão recebeu o dom da sabedoria, é o dom principal do Espírito Santo. Deus é um Deus de sabedoria, Deus deu sabedoria a Salomão. Deus se agradou de Salomão e escolheu Salomão justamente porque ele pediu sabedoria. Então vem o maior contato do céu com a terra quando há sabedoria envolvida, o batismo com o Espírito Santo, do Pentecoste. Então conhecimento de Deus, revelação de Deus, está lá em Ezequiel, que vos darei um novo coração e um novo espírito. Vocês vão entender a minha lei, a minha Torá, as minhas instruções, como se deve viver na terra para agradar os céus, para agradar a Deus, para agradar todo o exército dos céus. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus até escolhe entre homens, entre anjos, entre obreiros, entre serviço, entre ações. A palavra de Deus lá em Apocalipse fala que surgiu um grande anjo no céu e ele trazia o evangelho. Então há o anjo poderoso, há o arcanjo, há Miguel, Gabriel atuando também ali no período, claramente, mais especificamente de Daniel, mas também lá no nascimento de Jesus Cristo, os anjos, os arcanjos, tudo isso nós estaremos aqui abordando, porque realmente estamos trabalhando nesse tema do anjo, que faz sentido em relação ao escolhido. O anjo, então, acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Então, se nós temos aqui na terra o ministério de um escolhido, nós teremos toda uma convocação celestial para que os anjos estejam ao lado do escolhido. Ele tem uma forma especial, ele tem uma ação, ele tem uma atividade, ele não pode morrer. Ele deve cumprir o ministério, os anjos vão guardar. Jesus mesmo, em vários momentos, faz referência aos anjos estarem com ele na tentação no deserto e outros momentos, até a cruz. Vamos ver ali os anjos atuando junto com Jesus. E vão atuar até o fim dos tempos. Jesus disse, ele mesmo disse que virá do céu com os seus anjos, com milhares de anjos. E os anjos estarão fazendo também, Jesus menciona que Deus enviará os seus anjos para a ceifa, para a colheita final. Então haverá toda uma relação entre foi pregado o evangelho, houve salvação, salvação é mudança de vida, salvação é partir do mal, sair do mal e vir para o bem, para a luz, para a verdade, para as boas obras, para a justiça. O justo viverá da fé. Então a justiça tem que acompanhar a fé. As obras têm que acompanhar a fé. Nós vamos continuar trabalhando isso,
Porque os anjos trabalham. Jesus mesmo disse: eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. Vocês têm que trabalhar enquanto é dia. Tem que produzir obras. Nossas obras têm que ser realizadas com abundância. Serviço extra. Obras de superrogação que nós escondemos, que nós fugimos, porque os católicos trabalharam primeiro esse tema bíblico e o protestante errou totalmente ao desmerecer, desvalorizar, fugir claramente, mentir, fugindo de temas bíblicos que os católicos enfatizaram simplesmente para ser diferentes e para tentar tomar o lugar do católico. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dar as mãos, viver como irmãos, se o teu coração é igual ao meu, se estamos juntos na palavra de Deus. Então, realmente, derrubar este muro, abrir a palavra de Deus, meditar com honestidade, de verdade. Então, até mesmo entre anjos e homens, a atitude do anjo que se consagra, o anjo que vive no seu ministério em favor dos que hão de herdar a salvação, e especialmente dos escolhidos. Deus move céus e terra em favor dos seus escolhidos. Esses tempos serão abreviados, diz a palavra de Deus, por causa dos escolhidos. Então, o tema do escolhido é um tema riquíssimo, importantíssimo, e é o que nós estamos aqui trabalhando. Sofonias, Zacarias capítulo 6, ele vai mencionar aqui no versículo 10, que diz assim: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Então, há uma relação entre o profeta Zacarias, o profeta Sofonias, os seus filhos, o filho de Sofonias, Josias, que estão sendo aqui escolhidos. Então, Eldai, Tobias e Jedaías vieram de Babilônia e foram escolhidos, juntamente com o sumo sacerdote Josué, para essa transição, para a reedificação do templo, essa libertação de Israel do cativeiro de Babilônia. Então, aqui é todo o procedimento de escolha e participação dos anjos, fortalecendo, atuando, agindo também no cuidado para guardar o povo na volta da Babilônia, na viagem. Ali nós vemos Neemias orando para que Deus o guarde na viagem. E os anjos vão juntos, os anjos estão neste mover. Nós precisamos do ministério dos anjos. Outro tema, anjos, anjo da guarda, ação dos anjos, trabalho dos anjos que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Trabalhamos aqui num dos últimos estudos sobre o anjo que libertou Pedro da prisão, quebrou suas cadeias, levou Pedro até a rua, até fora da prisão. Ali Pedro viu que não era sonho, que era realidade, realmente Deus havia enviado o anjo para tirá-lo da prisão. Então nós temos ali, a obra tem que ser feita, Pedro tem que ser livre para que o evangelho cumpra o seu ministério, a obra de Deus, a vontade de Deus, seja pregado em todo o mundo conhecido da sua época, até os confins da terra. O reino de Deus tem que se expandir. Vai sair lá da Babilônia, vai para Israel, de Israel vai até os confins da terra, onde nós estamos aqui agora. Estamos no reino de Deus como se estivéssemos realmente em Jerusalém. Jerusalém se expande. Jerusalém, o Monte Sião, vão até os confins da terra, onde for pregado este evangelho. Ali estarão os escolhidos, ali estarão os que andam em justiça, em boas obras, os que servem a Deus, os que agradam a Deus. Para que isso aconteça, há a cooperação dos anjos. Para viagens de navio, como de Paulo, para os perigos da terra, do mar, dos homens, dos principados, das potestades. Como diz o nosso hino tão conhecido, o gênio do mal nos ataca, nos persegue, mas Deus envia anjos para nos guardar, para nos livrar, anjos fortes, anjos poderosos. Então há todo este envolvimento em relação ao escolhido, a toda essa equipe celestial ao lado do escolhido. E eu tenho experimentado isso, tenho conhecido, por isso posso falar sobre isso, realmente porque Deus tem me dado essa experiência, esses arrebatamentos, tenho aqui falado, todo este conhecimento. Realmente Deus me escolheu para revelar tudo isso, como eu já vivo,
passo por essa experiência constante. Ao ler na palavra, eu já sei pela experiência. Eu já conheço e tenho vivido este relacionamento bem próximo com os céus, com o dom do Espírito Santo, com o meteoro, com o cometa, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, todo o conteúdo dos céus vindo para a minha vida, o próprio Espírito Santo habitando em mim e me dando visões e revelações do céu juntamente com os anjos. Então nós temos este convívio celestial com todos os seres celestiais. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Versículo 11. Toma, digo, prata e ouro e faze coroas e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Então, um escolhido, uma marca do escolhido, coroas para colocar na cabeça do sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Essas palavras fazem referência a uma escolha. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Então ele é escolhido para trazer uma restauração, um renovo para Israel, a reconstrução do templo. Então realmente uma nova reforma. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Veja a importância dessa renovação e essa alusão ao templo de Salomão, ao primeiro templo de Israel, que Davi propôs a construir, reuniu o material, reuniu toda a condição e passou para o seu filho Salomão, foi designado, foi escolhido para a construção do templo. Então veja que agora a escolha de Josué, do sumo sacerdote Josué, para liderar esse renovo e brotar do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então será destacado, elevado, vai receber o Espírito Santo, como foi Salomão. Veja essa referência agora no versículo 13, que diz assim, ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no meu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Veja que Salomão tanto edificou o templo quanto trouxe a glória. Salomão consagrou, Salomão orou, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu o templo. Tanto é que os sacerdotes, quando chegaram, não podiam ficar de pé, caíam. Tal era a glória. Então, além de Salomão edificar o templo, Salomão fez com que a glória do Senhor viesse. Quando vem a glória, como o batismo com o Espírito Santo, vem a sabedoria. Então, Salomão recebe o dom de sabedoria. Salomão entende, tem uma percepção espiritual, tem uma revelação espiritual para orar corretamente, pedindo sabedoria. Então, nesta oração, que é revelada pelo Espírito Santo, há toda uma colaboração dos céus para que Salomão chegue a este ponto. Então, Deus lhe dá o que ele está pedindo, a sabedoria, porque isso agradou a Deus, e além disso, ouro, prata e riqueza, e poder, e domínio, e abençoado. Assim é a vida do escolhido. Ele é um abençoado de Deus, ele vai receber tudo. Mas, em primeiro lugar, essa sabedoria. Então, estamos aqui também ministrando essa palavra de sabedoria. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, essas coisas que você precisa, serão acrescentadas. Então, o reino de Deus e a sua justiça. É uma prática de justiça, é uma vida de justiça. É entender o que é justiça e praticar. Viver nessa justiça. Boas obras, fazendo bem, como os anjos, como o céu querem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a justiça dos céus, que agrada a Deus se cumprindo aqui na terra, através da sua vida. Você é um escolhido de Deus para trazer a justiça, para andar em justiça. Você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Temos que incluir isso. O justo viverá da fé. Não é de qualquer maneira. Vamos trazer um estudo completo sobre graça, fé, obras e justiça. Vamos entender a verdade que não é a que o protestante, derivado da palavra de Lutero, trazem. É totalmente incompleta, é totalmente inconsistente. Não é exatamente o que a palavra de Deus ensina, não tem harmonia com
o Antigo Testamento, com os profetas, com Moisés, não tem harmonia sequer com Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, estamos vendo que ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória para o templo, como fez Salomão. Isso é um renovo, isso é uma restauração, é isso mesmo que Deus quer. Deus quer uma nova reforma com a glória, com o Espírito Santo, com a sabedoria, como Salomão trouxe a glória de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus prevalecendo, o entendimento de Deus. É isso que Deus então está profetizando, está avisando, está falando através dos anjos que estão ali colaborando, vão fortalecer a mão dos trabalhadores, vão estar com eles, vão guardar dos adversários. Vai se cumprir este plano, este projeto agora vai se cumprir. Homens, anjos, céus e terra unidos para que se cumpra. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então agora, nesse renovo, nessa restauração, há uma mudança. Aqui, é uma reforma. Realmente, na reforma acontecem mudanças, alguma coisa pode ser ampliada, alguma coisa pode ser retirada. No caso, os ofícios entre o rei, entre Salomão, que era rei, e o sumo sacerdote Josué. Agora, quem vai assentar no trono será sacerdote no seu trono, será o sacerdote, o sumo sacerdote vai reinar. Não haverá necessidade de se proclamar um rei. Então Israel se arrependeu, conforme a palavra de Samuel, do profeta Samuel, do juiz, do último juiz, de que Israel não deveria ter um rei humano. O Senhor é o seu rei, é o reino de Deus. Ele deve prevalecer, é a sabedoria dos céus, é o batismo com o Espírito Santo. Esse é o reinado. Então quem vai assentar no trono é aquele que em cada geração for constatado que o Espírito de Deus está sobre ele. Jesus requer essa liderança quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. A mesma coisa Davi fez, embora rei, ele vai requerer isso. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Então vem os profetas trazendo essa mensagem. É sobre quem vides descer a pomba. É Ezequiel falando: te darei um novo coração, um novo espírito. Então esse é o líder. É aquele que realmente é batizado com o Espírito Santo, tem a sabedoria dos céus. É claro que esse vai comandar a obra de Deus aqui na terra. É quem receber essa designação dos céus. E aqui, na profecia, o sumo sacerdote está recebendo essa designação. Para que ninguém pense que, como voltou lá do cativeiro babilônico, e quando foi para lá, tinha o rei Ezequias, tinha outros reis que aguardavam a nomeação, os filhos, já há uma profecia: não se voltem para rei em Israel, porque agora o trono vai estar com o sacerdote. Haverá paz entre ambos os ofícios. Haverá um sacerdote rei, um sacerdote, desde que esse sacerdote seja cheio do Espírito Santo, tenha sabedoria do céu, tenha um convívio com os anjos, tenha um relacionamento com os céus, como Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que veio do trono, veio como filho de Davi, da linhagem de Davi. Sempre haveria um rei ali na descendência de Davi. Então Jesus vem também da casa de Davi, como descendente de Davi, nascido ali da mulher, também da família de Davi. E ele então, ele vai trazer essa visão de que ele será o rei sacerdote no trono pela direção dos céus. É aquele que traz a mensagem dos céus, é aquele que tem o Espírito Santo do céu. Jesus também faz o seu ministério sempre avisando, alertando: o Espírito de Deus está sobre mim, na unção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Este é o líder, este é o sacerdote, este é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, pela unção do Espírito Santo, pela designação agora do Espírito Santo. Então é um sacerdote, não precisa ser um rei humano, eleito por aclamação pelo povo, ou descendente dos reis, com o trono de rei, mas agora com o trono de sacerdote. Será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Essa paz, esse shalom, vem do céu.
vem da sabedoria, vem do conhecimento, vem da revelação. É por isso que temos paz, vivemos em paz, temos a palavra sempre conosco, o Espírito de Deus sempre conosco, nos guia na paz. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.